Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e sextou, né? Não do jeito que a gente queria, mas enfim, sextou. 1º de dezembro chegou, né? O aguardado mês de dezembro, último mês do ano 2023, já está próximo do final. Comenta aí qual a expectativa, né? Sua, né? Deixando o Botafogo de lado, né? Para o próximo ano, né? Mas não tem jeito, né? A nossa vida, querendo ou não, né? Financeira, econômica, familiar, amorosa, né? Acaba tendo muita influência do Botafogo. Não deveria ser assim, mas faz parte da nossa vida, né? Galera, vamos lá. O lateral esquerdo uruguaio Piquerez, do Palmeiras, deu uma entrevista à ESPN e é daquelas entrevistas que só serve para doer mais a alma botafoguense, né? Ouvir as palavras do Piquerez. Vamos lá, aspas para ele. Achava que o Botafogo seria o campeão fácil. Ganhavam em casa, ganhavam fora, inclusive ganharam da gente no Allianz Parque num grande jogo. Não tenho justificativa para o que está acontecendo com eles, né? Com o Botafogo. Tomaram viradas no último minuto. Então foram as palavras aí do Piquerez para a gente sentir, né? Inclusive eu vi também um vídeo que o canal do Manel postou hoje do André Galindo, né, jornalista do Grupo Globo. Se não me engano, ele está morando fora do Brasil no momento. E o Galindo gravou também um vídeo comentando sobre o Campeonato Brasileiro desse ano, dizendo, olha, o campeonato pode ser que o Palmeiras ganhe, pode ser que outra equipe ganhe, mais improvável, mas é o campeonato do Botafogo, né? O Botafogo que viveu essa montanha russa de emoções, ao mesmo tempo que encantou a torcida, depois nos desiludiu. Muito legal o videozinho aí do Galindo, foi preciso, e o canal do Manel trouxe aí esse vídeo lá no Instagram. Quem não viu, assista, porque faz uma boa análise, né, do que foi esse campeonato, que ele chama o campeonato que vai ficar marcado como o campeonato do Botafogo, né, por tudo que a gente construiu e depois nós mesmos desconstruímos, né, ou destruímos, melhor dizendo, né. Agora, o Sport TV News de ontem, tá ainda repercutindo o jogo lá do Couto Pereira. O André Lofredo, jornalista, quem é aqui do Rio conhece, porque ele também faz as participações no RJ, né, de manhã, falando de esporte. O Lofredo, ele comentou que, ele falou assim, não quero mais pilhar John Textor, o Botafogo reclamando de arbitragem, mas segundo ele, o jogo tinha que ter acabado ali na saída de bola do Curitiba, né? Saiu o gol, até comentei aqui ontem, né? O Thiago Nunes falou que o pênalti é marcado quando tá acabando o jogo, então tinha que ter simplesmente autorizado o Tiquinho bater e no que o Curitiba tocasse na bola, né, dessa saída, terminasse a partida. Foi a opinião do Lofredo. Agora não adianta a gente lamentar. O Luiz Teixeira, que também é comentarista do Sport TV News, né, falou o seguinte: o Botafogo tinha que ter botado ali 8 jogadores atrás da bola, né, na hora que o Curitiba dá a saída, e comentou de exemplos recentes de equipes que não souberam segurar o resultado. Aí foi até lembrar da Copa do Catar, Brasil e Croácia, né? Foi uma situação um pouco diferente, mas eu entendi o exemplo que ele quis dar, e o próprio Botafogo e Santos, que foi na rodada anterior, né? E ele ainda, o Luiz Teixeira, ainda assinalou o seguinte, né? E ainda por cima foi contra um adversário que não queria mais nada no campeonato, né? Já rebaixado, e que nem pressão da torcida tinha. Então, realmente, absurdo. A gente vai ficar aqui sofrendo ainda durante muito tempo, lembrando desses gols no último instante, né? Contra o Santos e agora contra o Coritiba, né? Para não lembrar também do próprio Bragantino, enfim. Palmeiras, né? E aí também o Luiz Teixeira fechou o comentário dizendo o seguinte: deixa sintomático que o Botafogo perdeu a concentração e também a parte anímica. Mas não é possível, minha gente. O Botafogo faz o gol com o Tiquinho Soares ali, tinha que ter o pessoal gritado. Isso, inclusive, também o PC Vasconcelos falava durante a transmissão do jogo. Desculpa que bati na mesa, tá tudo bem. Que o Botafogo é uma equipe que você não vê os jogadores gritando um com o outro, o time muito calado, né? Então, certamente tem a ver com essa parte aí também anímica, né? Que o time já tá nessa depressão, e eu não me assustaria, né, se visse que o Botafogo
talvez fique, né, que inclusive é a thumb de hoje, fora do G4 ao final do campeonato. Já já vou falar minuciosamente sobre essa questão, se o Botafogo, quais são as chances do Botafogo ficar dentro do G4 ou ainda perder essa vaga direta na Libertadores. Galera, o André Mazzuco, né, tem sido um dos alvos aí, junto dos jogadores, né, nas redes sociais, torcedores querendo até ver alguma declaração do André Mazzuco, do próprio Tairo Arruda, né, quem sabe até do John Textor. Eu acho que o John Textor agora só deve aparecer para falar alguma coisa após o campeonato. Essa é a minha percepção, tá? Mas o Mazzuco tem uma desculpa, né, tem uma justificativa, melhor dizendo, já que o GE trouxe a informação que ele teve um probleminha de saúde, já está se recuperando. Inclusive, o Mazzuco, que é lá do Paraná, não esteve com a delegação do time em Curitiba, justamente por estar aí se recuperando desse problema de saúde que o GE não detalhou exatamente qual é. Galera, o jornal francês L'Équipe, né, o mais famoso da França, noticiou que o ex-jogador do Vasco e do Lyon, né, o Juninho Pernambucano, que hoje ele é dirigente, né, de futebol, inclusive teve passagem pelo próprio Lyon, né, vocês lembram que ele era comentarista do Grupo Globo, ele sai da Globo, vai ser dirigente lá no Lyon, ficou durante um tempo, não deu muito certo, e agora parece que ele aceitou um convite do John Textor para ser um consultor do grupo Eagle Holding, tá? Que vocês sabem, tem o próprio Lyon, o Botafogo, o Crystal Palace, o RWD Molenbeek, né? Acho que não esqueci de ninguém. Não. E então, qual vai ser o detalhe, né? O Juninho, que foi, acho que tetracampeão, se não me engano, lá na França com o Lyon, né? Inclusive foi contemporâneo do Caçapa, né? Ele vai passar uma semana do mês lá no Lyon, tá? Já que é um cara que conhece a fundo o clube, que hoje está num momento muito delicado, né? O Lyon, no momento, ele é o lanterna do campeonato francês e acabou de demitir ontem o Fábio Grosso, que era o seu técnico, tá? Entre as medidas aí também do Textor, né, da Eagle Holding, para tentar dar uma sacudida lá no Lyon, também tem a chegada do Laurent Prud'homme, tá? Que será o CEO do Lyon, e óbvio que a própria matéria do L'Équipe cita que o Juninho Pernambucano reside aqui no Rio de Janeiro, então ele certamente também dedicará aí parte do seu tempo ao Botafogo, né? Então, uma semana ele vai passar todo mês lá na França, né, com o Lyon. Certamente também a facilidade dele, né, de falar tanto português como francês, deve também passar algum tempo também lá no Molenbeek, né, da Bélgica. Não sei em relação ao Crystal Palace, pode ser também que ele tenha alguma importância nesse sentido, mas comenta aí embaixo o que você achou do Juninho Pernambucano, que é um cara do bem, né, um cara gente boa, um cara que fez teve uma carreira excepcional, né? Tanto no Vasco, como depois, como eu disse, no próprio futebol francês, do Lyon, né? Galera, teve uma notícia ontem, né? Chata, né? Sempre desagradável a gente falar dessas coisas, mas infelizmente faz parte, né? O Botafogo teve uma van roubada, né? Foi rendido o pessoal, funcionários do Botafogo, que estavam numa van na chegada da delegação do Botafogo ao Rio de Janeiro, né? O time chegou no Galeão, né? E depois, saindo do Galeão, na linha amarela, foi rendida essa van e, graças a Deus, os funcionários do Botafogo não sofreram nada, né? Tirando, né, certamente o trauma psicológico, né, de um assalto. E depois, no final da noite, já teve a notícia que a Polícia Civil recuperou a van do Botafogo, que estava repleta de materiais, de treino, uniformes, enfim, toda essa parte aí de apoio que tinha ido lá para Curitiba, né? Então a Polícia Civil recuperou a van, tudo certinho. Ela foi encontrada na região ali da Vila do João e Baixa do Sapateiro, que a gente que é do Rio sabe que é uma região bem delicada, né? Bem complicada aí em termos de segurança, né? Tem histórias aí até conhecidas, né, de pessoas que não moram no Rio, estão na linha amarela e por alguma razão
o sistema de GPS manda o cara entrar na Vila do João e normalmente o final da história não é feliz, né? Realmente muito complicado ali aquele pedaço, mas que bom que ninguém saiu ferido, né? E também a parte material já foi recuperada, né? Que fase, meus amigos, mas que bom que o final foi feliz, né? E parabéns à Polícia Civil aí que rapidamente agiu e recuperou a van, né? Pessoal, vamos falar, a rodada acabou ontem, tá? Teve 3 jogos, vamos falar desses 3 jogos. O Red Bull Bragantino, que está aí num viés de queda, né? Que tinha uma performance ótima em casa, perdeu lá no Nabi Abichedi para o Fortaleza por 2-1. Fortaleza abriu 2-0 logo no início do jogo e o Bragantino só fez o seu gol mais na parte final da partida, né? O Fortaleza chegou a 48 pontos, a equipe do Vojvoda, que estava também num jejum de vitórias, se não me engano, desde o dia 8 de outubro, quando venceu o América Mineiro. Por coincidência também, a nossa última vitória foi contra o América Mineiro. E aí o Fortaleza chegou a 48 pontos, livrou risco de rebaixamento. Então é o famoso Fortaleza está de férias, né? Está de férias do campeonato. O Bragantino, para a gente foi um bom resultado, porque o Bragantino, querendo ou não, está na briga, né? Diria que por título está bem difícil para o Bragantino, mas briga de G4, né? A equipe lá de Bragança Paulista ficou nos 59 pontos. Então foi um bom resultado para o Botafogo. Um outro resultado que eu também considero que foi bom para a gente foi o empate no Mineirão, tá? E aí com torcida, foi liberado meio que em cima da hora e teve um bom público, mais de 30 mil torcedores lá no Mineirão para apoiar a equipe do Paulo Autuori. O Cruzeiro arrancou um empate 1-1 com o Atlético Paranaense. Eu digo arrancou porque o Atlético Paranaense saiu na frente, né? O Furacão, que também já está naquela parte ali da tabela sem grandes aspirações, né? Não tem mais chance de chegar à Libertadores, né? O Furacão abriu o placar com a joia, né? A joia que é o Vitor Roque, que ano que vem vai jogar no Barcelona. Inclusive foi lei do ex, né? Vocês lembram que o Vitor Roque surgiu ali no Cruzeiro e aí ele teve contundido, retornou agora, fez 1-0. O Cruzeiro ainda teve um pênalti ao seu favor, que o Bento defendeu, né? E depois o Cruzeiro conseguiu empatar a partida com o Matheus Pereira, né? Acho que é Matheus Pereira, que é um jogador até que o Botafogo, durante um tempo, né, teve interesse. Só agora ele fez o seu primeiro gol pelo Cruzeiro, tá? 1-1. Por que esse resultado foi bom para o Botafogo? Eu sou maluco, não sei se vocês também são. A gente ainda sonha com o título, né? Então é o seguinte, o Cruzeiro, eu até torci para que o Atlético Paranaense ganhasse o jogo, mas enfim, o empate não foi ruim. Cruzeiro chegou a 45 pontos, que teoricamente seria uma pontuação que livraria do rebaixamento. Só que ainda não dá para cravar, porque o Bahia, que abre a zona de rebaixamento, tem 41 pontos. Então, se o Bahia ganhar os 2 últimos jogos, chegaria a 47, né? Então, esse 45 não garante ainda o Cruzeiro, né? A equipe do Ronaldo Fenômeno, na Série A do ano que vem. Tudo dando certo, o problema é o Botafogo fazer a sua parte, né? O Botafogo ganhando o jogo domingo, né? Contra o Cruzeiro. E olha, abriu o olho, porque o Cruzeiro, que não vinha bem no campeonato, desde que o Autuori assumiu, né? Tá invicto e subiu de performance, né? Então não vai ser uma equipe fácil, mas o Cruzeiro vai ter que sair um pouco para o jogo. O Cruzeiro vai, digamos, que um empate no Newton Santos seria um bom resultado para o Cruzeiro, né? Para meio que se garantir. E o Cruzeiro tem essa missão ingrata, né? Pega o Botafogo no domingo e depois na última rodada pega o Palmeiras. Então, vice-líder e líder na sequência para a equipe cruzeirense, tá? Então, 1-1 foi um bom resultado no sentido de que, para concluir, né? Botafogo ganhando do Cruzeiro no domingo, o Cruzeiro jogaria precisando pontuar contra o Palmeiras na última rodada, né? Eu vi até um comentário ontem, né? O botafoguense não desiste mesmo, né? Até o último instante a gente vai estar aqui ainda sonhando, né, com um improvável título brasileiro. As chances do Botafogo despencaram, estão ali entre 3,5% e 5% de chance de título. Porém, a gente tem que falar, se o Palmeiras empata os 2 jogos que restam para ele e o Botafogo vence os 2 jogos, o Botafogo termina com 1 ponto à frente do Palmeiras e é campeão.
Já pensaram nisso? Ai, ai, nem é bom pensar, porque senão a gente, cada vez que a gente se anima e depois vem uma ducha de água fria, é pior, né? Então vamos lá. Pensando em G4, o Botafogo ficou agora numa situação que ele precisa vencer Cruzeiro e Inter para não depender de tropeços dos seus adversários, tá? O terceiro jogo de ontem, que não foi um bom resultado para a gente, foi a virada do Grêmio sobre o Goiás. O Goiás abriu o placar no primeiro tempo, né? O primeiro tempo terminou 1-0 para o Goiás. Aliás, uma partida que os 3 gols foram muito bonitos, uma jogada muito boa do Goiás, começou lá na defesa, 1-0 para o Goiás, mas o Grêmio virou no segundo tempo, jogando lá na Arena, né? E com isso o Grêmio chegou a 62 pontos. Então o Grêmio está a apenas 1 ponto de Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo. Por isso que eu botei na thumb que o Grêmio ameaça, né? É o quinto elemento aí em ameaça ao G4, ao Botafogo permanecer no G4. O Botafogo ficar fora do G4 seria a tragédia total. É só o que faltava, né? Só o que faltava. O Bragantino tem 59, eu já coloco um pouco, né, as chances bem menores aí de G4 para a equipe do Bragantino, até porque, como eu disse, o Bragantino está em queda, né, no campeonato. Quem está em alta, ao meu ver, é o Atlético Mineiro. Não descartaria o Atlético Mineiro, até de título, pelo embalo que está a equipe do Filipão nesse segundo turno. Mas vamos lá, vamos analisar aqui com calma, tá? Gente, só lembrando, o Botafogo já está garantido na pré-Libertadores. Aliás, as 6 equipes, né? Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio e Bragantino já são o G6 do campeonato, tá? Essas equipes já estão na Libertadores. Mas a gente não quer jogar pré-Libertadores, que é o que a gente jogou lá em 2017, que é um saco, né? Tem que fazer 2 confrontos eliminatórios e aí mexe com todo o planejamento de 2024. Se o Botafogo classifica no G4, né? A Libertadores começa só em 3 de abril. Então a gente teria 3 meses, janeiro, fevereiro e março, para contratações, preparar a equipe, Thiago Nunes, focar totalmente na fase de grupos. Então beleza, vamos lá. O Palmeiras, 66 pontos. E aí eu vou ficar aqui relembrando que se o Botafogo tivesse ganho de Santos e ganho do Curitiba, né, não tivesse tomado os gols ali no apagar das luzes desses jogos, o Botafogo estaria 1 ponto à frente do Palmeiras. É uma loucura. Depois de tudo que a gente já sofreu nesse campeonato, pensar que os 2 últimos jogos, esses 2 moles que a gente deu, esses 2 vacilos, esses 2 erros aí, indesculpáveis do Botafogo, o Botafogo estaria hoje com 67 pontos. É bizarro, minha gente. Vamos lá. Calma, muita calma nessa hora. Vou até beber água. Bebam água, gente. Hidratem-se. Verão tá chegando. Ó, verão só começa, se não me engano, dia 21 ou 22 de dezembro. Mas já tá muito quente. Brasil todo, muito calor. Então, hidratem-se. E hidratem também os seus bichinhos, né? Vocês sabem que eu tenho cachorro. Olaf, você quer aparecer? O Olaf nunca apareceu aqui no canal, porque o Olaf, ele não é meu, ele tá de guest, ele tá de visita aqui em casa e é um figuraço. O Olaf tá dormindo aqui do lado, não quer aparecer. Daqui a pouco eu tento mostrar ele. Então vamos lá. Palmeiras pega o Fluminense no Allianz Parque, tá? No domingo, 4 da tarde. Ou seja, quando o Botafogo entrar em campo, às 6h30, a gente já vai saber a situação. Quem sabe o Fluminense, que surpreendeu contra o Santos, meteu 3-0 no Santos, arranca aí pelo menos um empate, seria ótimo, diante do Palmeiras. E aí a gente entraria em campo de novo, né? Com possibilidade de colar no Palmeiras. Ainda não daria para ultrapassar, mas pelo menos colar no Palmeiras, né? Chances ainda de título, né? E depois, a última rodada, o Palmeiras, justamente como eu falava, pega o Cruzeiro no Mineirão. Por isso que é tão importante, uma coisa vai puxar a outra, que nem foi o nosso confronto com o Fortaleza. A gente sabia que a gente, tirando ponto do Fortaleza, claro que da hora ter vencido o Fortaleza ainda precisaria do resultado diante do Palmeiras. E foi justamente o que aconteceu. O Botafogo empatou com o Fortaleza e obrigou o Fortaleza a jogar contra o Palmeiras e
empatou com o Palmeiras, né? Então a mesma situação pode se repetir agora em relação ao Cruzeiro, né? O Palmeiras jogar no Mineirão na última rodada, o Cruzeiro ainda precisando de repente de um empate, pelo menos para se garantir, seria o cenário perfeito, né? Mas comenta aí embaixo, estou sonhando ainda muito de ainda acreditar no título? Depois o Atlético Mineiro, que eu estou falando, o Atlético Mineiro está num viés de alta e tem jogos acessíveis, tá? Pega o São Paulo no Morumbi, São Paulo não quer mais nada com nada, tá de férias, né? E depois pega o Bahia fora de casa, aí um jogo mais complicado, porque o Bahia nesse momento tem 41 pontos, sabe-se lá na próxima rodada quantos pontos terá o Bahia vai estar provavelmente ainda precisando muito do resultado, então não é um jogo tão fácil para o Galo não, tá? Esse jogo final aí contra o Bahia, desesperado, né? Equipe do Rogério Ceni. Vamos falar do Flamengo, o Flamengo que tomou uma cepuada, né? 3-0 do Galo no Maracanã, né? Uma aula de futebol do Atlético Mineiro, né? Vai pegar o Cuiabá no Maracanã, lembrando que o Cuiabá é aquela equipe, né, que está marcada nesse campeonato por jogar melhor fora de casa. Normalmente perde lá na Arena Pantanal, mas complica bastante como visitante. Então vamos esperar aí que Daverson e companhia, quem sabe aí, aprontem para cima do Flamengo, seria muito bom, já que na última rodada o Flamengo pega o São Paulo, que como eu já falei, tá de férias, né, mesmo sendo o jogo lá no Morumbi. Esses são os confrontos do rubro-negro. Vamos falar agora do tricolor gaúcho, o Grêmio, né, conseguiu essa virada, pega um Vasco desesperado também, só que o jogo é de novo lá em Porto Alegre, o Vasco tem 42 pontos, e a gente imagina que o Vasco vai lutar pela sua vida nesse jogo aí com o Grêmio, né? O Grêmio fecha a sua participação contra o Fluminense, duelo de tricolores, dessa vez no Maracanã, tá? O último jogo do Grêmio é o Fluminense no Maracanã, despedida do Fluminense diante da sua torcida antes do Mundial, né? E o Bragantino, que tem 59 pontos, tá? Pega o Curitiba no Nabi Abichedi e fecha contra o Vasco aqui em São Januário, no Rio de Janeiro, tá? Então são esses os confrontos, tá? Galera, quem ainda quer sonhar, e a gente tem direito de sonhar, mesmo não acreditando, né? Eu não acredito mais, mas fazendo continhas, a conta para o título do Botafogo é simples: ganhar os 2 jogos e torcer para Palmeiras empatar os 2 jogos que faltam, Fluminense e Cruzeiro. Já que hoje a gente tem vantagem ali no desempate, né, de saldo, aí tem que olhar com mais calma, posso amanhã trazer isso para vocês. O Botafogo tem a mesma pontuação de Atlético Mineiro e Flamengo, mas a gente está à frente justamente por esses critérios, tá? É isso. G4 hoje eu diria que seria diria obrigação, mas um prêmio de consolação para o Botafogo. Ficar fora do G4 seria a estocada final, o golpe final na torcida alvinegra. A gente definitivamente não merece isso, já que 2024 depende muito, né, das contratações, do planejamento, né? Uma coisa é o Botafogo ir para pré-Libertadores, a outra entrar na fase de grupos. Com certeza o Textor vai abrir muito mais a carteira se o Botafogo já tiver garantido a entrada direto na fase de grupos. Beleza, pessoal? Vai dar 24 minutos. É aquela sexta-feira que eu sei que a gente ainda está aí se recuperando do último baque. Eu já comprei meus ingressos, né? Estarei no jogo de domingo. Espero que seja um jogo que a gente consiga os 3 pontos. Como eu falei, não vai ser fácil. O Cruzeiro ainda está brigando para não cair, né? O nosso reencontro com o Paulo Tuori. Vamos deixar o Paulo Tuori para tirar o Cruzeiro dessa situação na última rodada, né? Que ele nos ajude na última rodada. O problema é o Botafogo se ajudar, né? Lembrando que no jogo de domingo tem a volta do Danilo Barbosa, então o Danilo deve voltar a ser ali o terceiro zagueiro no lugar do Bastos. Bastos não funcionou, né, nessa posição, então tem a volta do Danilo, mas teremos o desfalque do Eduardo no meio de campo. Vamos ver aí como o Thiago Nunes vai armar a equipe. Quem sabe a volta do Diego Costa, né? Seria uma possibilidade aí, Diego Costa e Tiquinho Soares, beleza? Deixa o like se você não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva e tamo junto, galera. Família, canal Botafogo Digital,
crescendo e é reta final. 2 jogos finais para a gente pelo menos ter um Natal, um Ano Novo ali um pouco mais tranquilos, se é que isso é possível. Beleza? Tamo junto, valeu!